Eu sou um engenheiro agrônomo e advogado que, por circunstâncias da vida, acabei disputando um cargo público e, a partir daí, encontrei na ação político-administrativa uma forma de atuar concretamente para ajudar a fazer o bem e melhorar a vida das pessoas. Entrei para a política acompanhando o ex-prefeito, ex-vereador, ex-deputado estadual Francisco Salgô Castilhão. Quando Salgô perfez 10 anos de cassação, ou seja, quando perfizeram os 10 anos em que ele teve os seus direitos políticos cassados, ele foi convidado pelo Olavo Setúbal a voltar para a política, reintegrar na região, organizar o Partido Popular. Foi quando eu tive o privilégio de acompanhá-lo e, juntamente com ele, fazer esse trabalho pela organização desse partido, que era o terceiro partido na época. Nós tínhamos a Arena, o MDB, e estávamos formando o Partido Popular. O que nós sentimos é que cada vez vai ficando mais difícil para pessoas que querem entrar para a política conseguir o mínimo de votos para iniciar um trabalho como deputado, por exemplo. Quando eu fui candidato pela primeira vez a deputado federal, eu fui eleito com 44 mil votos. Hoje, no nosso partido, nós precisamos de aproximadamente 130 mil votos para ser eleito. Isso é uma barreira quase intransponível para muitos jovens candidatos que não estão ligados a grupos econômicos, a igrejas ou não são comunicadores sociais. Essas pessoas têm uma imensa dificuldade em divulgar o seu trabalho, as suas ideias. São ótimas pessoas, são pessoas que querem dar sua contribuição e não encontram espaço. Por isso que nós defendemos o voto distrital. A política não é um fim em si mesma. A ação político-administrativa tem uma finalidade, que é melhorar a vida das pessoas. Se tudo que é feito não muda nada, continua tudo como está, não melhora em nada o cotidiano das pessoas, a ação política vira uma farsa, não serve para nada. E os políticos têm que sentir esse prazer em fazer o bem. A sua gratificação tem que ser essa. Não é uma gratificação com base em objetivos patrimonialistas. A sua gratificação é esse prazer em dizer que ele está ajudando, contribuindo para melhorar a vida daqueles que fazem parte da sua comunidade. Assim é na saúde, por exemplo, lutando para que haja de fato um melhor atendimento médico de manhã, à tarde, à noite, na calada da noite, para qualquer membro da sua família que precise de um atendimento especial. Na educação, para que os jovens possam aspirar a uma formação melhor e com isso aspirar a um futuro melhor. Na segurança pública, para que as pessoas possam ter certeza de que vão continuar trabalhando honestamente, mas vão poder continuar trabalhando sem serem assediados, sem serem perturbados por pessoas desonestas e corruptas. Tive ocasião nesta minha carreira política de apresentar inúmeros projetos, muitos dos quais foram aprovados. Por exemplo, projeto de lei que reajustou os proventos de aposentadorias e pensões na Constituinte, devolvendo-lhes o valor que tinham em número de salários mínimos no momento da concessão da aposentadoria. De lá para cá, de 88 para cá, essa defasagem continuou e hoje nós temos de novo pessoas que se aposentaram com 5, 6 salários mínimos, recebendo 2, 3 salários mínimos. Porque a inflação vai corroendo esses salários e o reajuste é sempre menor do que o reajuste dado aos salários mínimos. Mas há outros projetos importantes na área ambiental e um projeto, esse que não foi ainda aprovado,
que obriga todos os produtos importados a se submeter às mesmas normas de qualidade a que estão sujeitos os produtos de fabricação nacional. Mas eu queria dizer que de todos os projetos que apresentei, aquele que, na minha opinião, é o que teve o maior impacto, a maior repercussão social, é o projeto do MEI, do microempreendedor individual, que já permitiu a formalização de 3 milhões de pessoas em todo o Brasil. Pessoas que estavam à margem, não podiam se registrar, não podiam dar nota fiscal, não recebiam nenhum benefício previdenciário. Eram verdadeiros párias, à margem da lei. E pessoas exercendo corretamente a sua profissão, como pedreiro, encanador, eletricista, manicure, pedicure, borracheiro, gesseiro e muitos outros, que eram considerados fora da lei. Na verdade, não eram eles que estavam fora da lei. A lei é que não conseguia chegar até eles. E com esse projeto do microempreendedor individual, que o primeiro projeto foi de minha autoria, fui o primeiro deputado a apresentar esse projeto, pôde, a partir de agora, acolher essas pessoas que passam a poder dar nota fiscal para um supermercado, para uma empresa, e também gozam de uma assessoria do Sebrae, financiamentos com juros melhores e maior carência no Banco do Povo e, acima de tudo, tem direito a todos os benefícios previdenciários a que tem direito um trabalhador com carteira assinada. Inúmeros projetos, na realidade, têm uma tramitação muito lenta e acabam não sendo bem compreendidos pela maioria dos deputados em determinado momento da sua história. Mas essa tramitação lenta faz com que, posteriormente, em outras oportunidades, às vezes um ano depois, meio ano depois, nós voltemos a insistir na relevância, na oportunidade, no quanto esse projeto é bom para as pessoas para conseguir o apoio desses deputados. Portanto, muitas vezes essas frustrações são passageiras. Os caminhos para conseguir coibir, diminuir, inibir a corrupção são basicamente 2. O primeiro é ter leis rígidas, leis que prevejam, que predefinam os crimes de corrupção, para que a pessoa não possa alegar que ela fez alguma coisa que não está prevista em lei e que, portanto, não é crime, já que ele está agindo no vazio legal. Não há uma tipificação prévia que defina aquele ato como um crime. E dentro desse primeiro caminho, nós temos também a necessidade de inverter o ônus da prova. Os atos de corrupção na área pública geralmente envolvem um político ou um funcionário público. É preciso mudar o ônus da prova. Dizer que nesse caso de servidor público, de agente político, o ônus de provar a inocência é do acusado. Se houver indícios de que essa pessoa realmente se locupletou, desviou recursos públicos, ele é que tem que provar a sua honestidade. E a segunda vertente, ou segunda observação absolutamente imprescindível para diminuir a corrupção no país, é a transparência. Evitar que haja atos secretos, cartões corporativos secretos, licitações secretas, atos que não precisam ser publicados em diário oficial. O povo precisa saber do que se trata. Havia um político, um doutrinador, um cientista político italiano, falecido há mais ou menos uns 10 anos, chamado Norberto Bobbio. Ele dizia que muitos são os eleitores e poucos os eleitos, mas todos os eleitores têm o direito de saber absolutamente tudo aquilo que os eleitos fazem. Esse é um direito número 1.
o direito à transparência. E é essa transparência que é capaz de inibir os atos de corrupção. Na realidade, o protesto existe, o fato é que esses deputados são eleitos, ele decorre posteriormente a um sentimento de frustração, de profundo desânimo, de divórcio entre o que acontece no parlamento e o que acontece na vida real. Como que nós podemos enfrentar isso? Aproximando a ação político-administrativa do cotidiano das pessoas. E, na minha opinião, só há uma forma, é o voto distrital. O voto distrital, você só vota em alguém da sua região. E não alguém que mora lá a 500 quilômetros, lá na outra ponta do estado. E, com isso, você conhece melhor o candidato e cobra dele propostas condizentes com aquilo que realmente está importando a sua vida hoje. Depois de eleito, a cobrança é outra. É cobrar que ele cumpra aquilo que ele prometeu em campanha. Terceira vantagem, diminui o custo da campanha. Nessas últimas eleições, nós tivemos casos de pessoas acusadas no Mensalão, naquele caso das ambulâncias, do Vedoim e outros, que na sua região eleitoral tiveram pouquíssimos votos. Mas como eu posso ganhar voto no estado inteiro, eles somaram votos, contrataram gente nos outros distritos, nas outras regiões e acabaram sendo eleitos. Se o voto fosse distrital, jamais conseguiriam representar o povo daquele distrito. Para isso precisa uma mudança votada por quem? Pelos deputados. Como foram eleitos esses deputados? Pelo sistema atual. Então, entre trocar o sistema atual, que é perverso, é distorcido, mas que os elegeu, por um sistema novo, que é um tiro do escuro, não sabe o que vai acontecer? Muitos são conservadores e não querem mudar nada. Daí a grande dificuldade em dar esse salto de qualidade, que melhoraria tremendamente a qualidade da representação pública no país. O governo Dilma tem feito coisas que realmente vão ao encontro do que a população deseja. Mas é um governo que faz 10% e 90% é marketing. Vamos ver um caso, a faxina. A faxina que ela fez, tirando todos os corruptos que ela herdou do governo Lula. Foi para inglês ver, porque ela já está readmitindo de volta todo mundo. Por outro lado, ela se diz uma grande gestora. Nós estamos vendo que não é verdade, as obras estão paradas. Eles não conseguem levar à frente nem a transposição de água do São Francisco, muito menos a ferrovia Norte-Sul ou o trem-bala. Conseguem. Os portos estão atulhados, nós estamos deixando de vender grãos para o mundo inteiro, causando um brutal prejuízo de bilhões. Já se estima em 4 bilhões o prejuízo dos agricultores brasileiros, porque não houve uma adequação a tempo dos nossos portos. Além disso, os fundamentos básicos da economia, controle da inflação, foram laceados, afrouxados. Nós estamos com o risco de ter prejuízo na balança comercial, coisa que garantiu o pagamento da dívida externa e ainda criar uma reserva para dar sustentação ao comércio internacional. Isso vai acabar desse jeito, porque nós estamos passando de um grande superávit na balança comercial para praticamente um déficit nos próximos meses. Basicamente, nós temos que nos preocupar com emprego e educação e também saúde. Se nós tivermos essa visão centrada na geração de empregos, nós temos uma legislação que destrói empregos.
Nós temos que ter uma legislação que estimule a criação de empregos. O MEI tinha esse objetivo, criar empregos, estimular a formalização destes 10 milhões de empreendedores, que são o potencial de pessoas que podem aderir ao MEI, e já temos 3 milhões de pessoas que aderiram. E também a possibilidade dele transmitir esses conhecimentos. Se ele é um eletricista, ele contrata um aprendiz que vai trabalhar com ele, depois, futuramente, vai abrir a sua própria oficina de eletricista para autos. Um alfaiate, se ele estiver registrado, ele vai registrar o seu menor aprendiz, que depois vai virar alfaiate também. Quantas profissões serão beneficiadas se nós tivermos uma economia voltada para a criação de empregos verdes e sustentáveis? Se nós tivermos uma economia sustentável que substitui energia suja por energia limpa, também nós estaremos criando muitos empregos. E depois, a ênfase na educação e na saúde, pensando nesta e nas futuras gerações. Em primeiro lugar, nós teríamos que ter um controle das nossas fronteiras imensamente maior do que temos hoje. Praticamente elas estão relegadas ao abandono. Passa pelas nossas fronteiras tudo o que quiser. Passam animais silvestres, droga, armas, tudo, bugigangas, eletrodomésticos, tudo. Nós não temos um controle, é um país continental. Nós temos esse privilégio de termos conseguido manter a nossa consistência territorial, são 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. A França é menor do que Minas Gerais, mas em contrapartida nós temos uma imensa fronteira a cuidar. Se nós não cuidarmos dessas fronteiras, não adianta. É como enxugar gelo. Como é que nós vamos conseguir controlar aqui dentro do país o combate ao crime organizado, ao contrabando de armas, a esses contrabandistas que vão lá tentar seduzir, cativar os jovens em tenra idade? Não é possível. Eu tenho que controlar essas fronteiras. Segundo, uma política de emprego, de qualificação, de educação para os jovens, notadamente nas grandes metrópoles e nas regiões mais conurbadas do país. Hoje, nós temos dados que mostram que praticamente 30%, em algumas regiões metropolitanas, chegamos a ter 40% dos nossos jovens entre 18 e 25 anos sem fazer nada. Não tem emprego e não tem faculdade. Já fizeram o colegial, alguns até saíram porque não conseguiram concluir o ensino médio, o antigo colegial, e hoje estão sem fazer nada. Ora, numa cidade que tenha 30% dos seus jovens sem fazer nada, eles são presa fácil de traficantes, de meliantes, gente que vai lá tentar nesse exército de reserva aliciar os seus próximos comparsas. E depois não adianta mais andar nem de carro blindado, nem de querer tentar criar toda a segurança se nós não tratarmos nas raízes desses problemas que ainda podem ser enfrentados. O terceiro ponto a enfrentar é a questão das drogas, do crack. Nós temos que enfrentar não só o combate ao tráfico, como também oferecer às pessoas que são viciadas, que já estão na dependência química, possibilidade de tratamento. E hoje o número de leitos, o número de ambulatórios oferecidos a essas pessoas é ínfimo. É ínfimo. E essa discussão se vale a pena internar aqueles que voluntariamente desejam passar por essa desintoxicação, ou internar também obrigatoriamente, compulsoriamente, aqueles outros que ainda não estão querendo ser internados, isso é uma discussão, a meu ver, ainda irrelevante, porque nós não temos leitos suficientes nem para internar todos aqueles que querem ser internados. Nós continuaremos fazendo o nosso trabalho, sem preocupações de grandiosidade, fazendo tudo aquilo que for possível, seja algo que atinja
um pequeno número de pessoas, um grande número de pessoas, tentando ajudar. É claro que quando nós temos sugestões da população que melhoram a vida de um grande número de pessoas, essas sugestões devem ser colocadas à frente das demais. Mas sem preocupação em ser um deputado que só dá grandes tacadas, só age no atacado. O varejo também, se a gente não tacar o varejinho cresce, vira atacado e nos ataca. Eu, acima de tudo, acredito que as coisas só se mudam quando a gente tem uma grande participação de todos. Quando nós temos uma comunhão de ideias. Sem isso, alguém sozinho, gritando sozinho na multidão, faz efeito, não faz verão, é uma andorinha só, solitária. Quando, no entanto, a gente consegue refletir uma opinião de muita gente, seja na ação política, seja na vida social, na vida profissional, nós conseguimos dar um passo adiante para melhorar a sociedade em que vivemos. Se passou muito rápida, a vida passou muito rápida, vem passando muito rápida. A vida, na verdade, a gente precisa aproveitar as oportunidades que a providência divina nos oferece para fazer o bem e tentar estimular em nós essa qualidade, sentir prazer em fazer o bem. Quero aproveitar esta oportunidade para um duplo agradecimento. O primeiro a vocês deste portal, que me dão esta oportunidade de iniciar um novo quadro e dessa forma me comunicar com os seus amigos, com as pessoas que têm tanto prestigiado esse trabalho jornalístico de vocês e que vem ganhando a simpatia de toda a nossa região e de todo o nosso estado e país. Por outro lado, quero aproveitar também para agradecer à população de minha cidade, de Piracicaba e região, pela confiança que tem depositado em mim, votando em mim durante todos esses anos e permitindo que eu representasse a nossa região no Congresso Nacional. O que tenho tentado fazer da melhor forma possível para retribuir de uma forma concreta, de uma forma não abstrata, mas uma forma realmente palpável no dia a dia, esse voto de confiança que tenho recebido como uma prova de estima, consideração e amizade. Muito obrigado.